Olá, boa noite. Eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano, e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês sobre como a gestão de uma empresa ela influencia na gestão de liderança de departamentos. Como a diretoria gere os seus líderes de departamento. Bem interessante, a gente sempre fala aqui sobre o líder com a sua equipe, e hoje a gente vai inverter um pouco. Hoje a gente vai fazer com que o liderado seja o líder e a liderança, a gestão da empresa. Então, vamos aprender um pouquinho como é que fica esse outro lado que pouco se fala, não é verdade? Então, vamos lá. Quando a gente fala, na gestão de diretoria, de uma empresa, essa empresa, ela exerce uma influência muito significativa na gestão de liderança dos departamentos. E por quê? Esta influência, ela se manifesta de várias formas, desde a definição de estratégias e objetivos até a modelagem de comportamentos de cultura. Então, quando a gente fala na cultura organizacional, primeiramente, a diretoria, ela estabelece a visão, a missão, e também os valores da empresa, que servem como diretrizes de todos os níveis, para todos os níveis de liderança. Então, quando a diretoria, ela comunica claramente essas diretrizes, e alinha esses objetivos estratégicos, ela capacita os líderes de departamento a direcionarem seus esforços de forma coesa e alinhada com visão geral da empresa. Quando tudo isso é montado, basicamente, a liderança ela fica voltada a fomentar visão, missão e cultura da empresa por todo o processo que ela trabalha. Então, cada processo que ela tem, uma liderança de cada departamento, ela acaba tendo que ter a visão, o valor e a missão da empresa para exercer, fomentar isso diante dos processos do departamento. Então, o olhar, ele fica voltado para que cada processo, ele cumpra essa missão, ele cumpra esta visão e ele cumpra a cultura como um todo dessa empresa. E é muito interessante porque quando você fomenta tudo isso com os seus liderados, você passa a ter melhores resultados, porque você tem um norte, você tem uma diretriz, você sabe para onde você quer chegar, você enxerga o que você precisa fazer. Tudo fica muito mais claro. Isso é interessante para os departamentos, por quê? Porque você começa a fluir com todo o processo. Então, cada departamento, que depende um do outro, fomenta o mesmo raciocínio. E fomentando o mesmo raciocínio, é muito mais fácil de chegar no resultado desejado pela empresa. E além disso, a diretoria ela tem a responsabilidade de criar um ambiente organizacional que promova a liderança eficaz. Isso inclui garantir que haja recursos adequados, políticas de desenvolvimento profissional e sistema de suporte também
que permitam aos líderes departamentais crescer, né, e também desempenhar suas funções de maneira mais eficiente, através de programas de treinamento, né, e oportunidades e mentoria. Então, na realidade, a diretoria ela pode ajudar a desenvolver habilidades de liderança dentro de cada departamento. E aí, o exemplo dado pela diretoria também é crucial. Líderes na alta gestão que demonstram integridade, transparência e uma abordagem centrada, né, nas pessoas, inspirando líderes departamentais a adotarem comportamentos semelhantes. Essa modelagem de comportamento ajuda a criar uma cultura organizacional positiva e produtiva também. Então, onde a liderança eficaz ela é valorizada e ela é incentivada, isso acaba acontecendo em todos os departamentos. E quando isso acontece, é muito mais fácil as grandes empresas, né, principalmente, chegarem no mesmo objetivo, porque todos falam a mesma linguagem. E isso é interessante, ter este padrão, né, de soft skills, digamos assim, é muito interessante. Quando cada funcionário sabe sobre os seus soft skills, com certeza ele vai conseguir dar o melhor de si para cumprir essas metas e cumprir todo o processo interno da empresa. A comunicação entre a diretoria e os líderes departamentais também é um fator-chave, porque reuniões regulares acontecendo, feedbacks sendo construtivos, né, e uma política de portas abertas ajudam a garantir que os líderes departamentais eles estejam informados sobre as decisões estratégicas e sintam-se envolvidos nos processos de tomada de decisão, o que é muito importante para o liderado, né? Quando o seu líder ele está alinhado com a gestão da empresa, é muito mais fácil dele traduzir todo o processo para os seus liderados. E isso é que acaba contribuindo para que o resultado aconteça e o resultado positivo apareça, né, de acordo com as metas que geralmente as empresas colocam para que a sua liderança consiga através das suas equipes, né? Essa comunicação estratégica, né, bidirecional, digamos assim, ela fortalece a confiança e a colaboração. Isso é essencial para uma gestão de liderança eficaz nos departamentos. Então, a gente precisa entender, né, que, em suma, a diretoria de uma empresa, ela não só estabelece o rumo estratégico, mas também cria um ambiente e os recursos necessários para que os líderes departamentais eles possam prosperar através de comunicação clara, que mais? Desenvolvimento, né, contínuo e um exemplo inspirador, né, que o líder ele tem que apresentar esse espelho para o seu funcionário. O líder ele tem que ter um olhar, né, do liderado, onde esse liderado ele observe os passos, os caminhos desses líderes e queiram seguir esses passos e queiram ser tal como e queiram trabalhar nessa liderança. E quando isso acontece, os resultados acontecem.
E quando os resultados acontecem, é óbvio que muitas das vezes o fechamento de metas é muito mais simples, é muito mais fácil, se cria, né, o hábito de fazer grandes negócios. Então, quando a gente fala que o líder, ele é o modelo, ele é o espelho, né, de um liderado, é porque ele traduz efetivamente de forma efetiva, vamos dizer assim, o que realmente é a missão da empresa, né? Qual é a missão da empresa? É olhar ter aquele olhar para a mesma direção, olhar para onde a gestão está querendo que a empresa chegue. Então, você fazer com que tudo isso aconteça de forma clara, transparente, de forma que os seus liderados entendam onde você vai chegar, é muito importante. É quando o liderado se baseia em oportunidades de crescimento profissional, porque lá naquele momento ele está mostrando o seu ritmo melhor de trabalho e ele está mostrando o seu potencial para a empresa. E isso fica muito claro. Quando essa clareza, essa nitidez, essa transparência de liderança, ela acontece ao longo do tempo entre as lideranças, partindo de uma gestão, vindo para o departamento, vindo para uma seção, né, onde cada qual tem o seu papel, mas o olhar é o mesmo, a meta é a mesma, os objetivos são os mesmos e tem que ser assim. Porque se cada um caminhar para um lado, não houver objetivos, não houver uma cultura, né, implantada, os funcionários eles não vão entender para onde eles têm que caminhar, para onde ou o que eles têm que produzir. E que isso fique muito claro, né? O que a gente costuma, como RH, fazer é muito de mostrar o olhar para essa liderança, dizendo a essa liderança, esses são os objetivos, essa é a diretriz, esse é o teu caminho, esse é o teu potencial. Se você caminhar nesse lado, você chegará até este ponto. Daqui para frente, nós vamos trabalhar você, desenvolver você para seguir para este outro ponto. Então, fica tudo muito nítido entre todas as partes, todos os departamentos, todos os funcionários. Todos têm o mesmo objetivo, a mesma intenção. E isso é contínuo, tem que ser contínuo, né? E o líder, ele tem que ser esse exemplo inspirador, porque se ele não inspirar, ele não vai ter objetivo dentro da empresa. Qual é o objetivo de um líder? É ele caminhar junto, é ele liderar, é ele ensinar, é ele desenvolver, é ele acompanhar, é ele estar muito próximo aos resultados e mostrar esses resultados para esses liderados. E também, se esse líder não conseguir, através da sua equipe, conquistar, digamos assim, o resultado desejado, esse líder ele tem que ser trabalhado. Esse líder ele tem que ser um líder onde ele vá fomentar de forma errada alguma informação que pode fazer com que a meta não seja atingida. Então, a hora de se fazer, né, a estrutura dessa liderança é a hora de se montar uma cultura. Ah, Silvia, mas eu entrei na empresa, a empresa já existia há muitos anos, já com a sua cultura. A empresa, ela mostrou para mim, efetivamente, qual era a meta, a empresa mostrou qual era a missão, a empresa me mostrou qual era a visão, né,
falou sobre toda a cultura que ela tem e como que eu faço, né, com essa equipe que eu estou encontrando, que já está basicamente na metade, né, do processo, e eu estou chegando agora nessa empresa. Esse início de uma pessoa dentro de uma nova empresa é a adaptação das duas partes, né? Ou seja, a empresa se adaptará a esse novo funcionário e esse funcionário vai se adaptar a essa nova empresa. Quando você traz essa cultura, né, para que você faça acontecer diante dessa nova equipe que você vai gerir, é o momento em que você vai passar por um aprendizado também. E esse aprendizado, ele tem que ser um aprendizado leve, ele tem que ser um aprendizado muito bem estruturado para que você possa concluir com êxito os resultados diante dessa equipe que você está pegando. Um primeiro momento seria você entender emocionalmente cada liderado, entender quem é esse time que você está pegando nesse momento e esse time que você está criando o ambiente entre vocês. Porque quando você já chega com um estilo de liderança, você já chega pronto muitas vezes. Ou muitas vezes você não vem pronto para aquela empresa. Você tem toda uma capacidade de gerir pessoas, você tem a capacidade de fazer uma leitura dos funcionários que vão estar ao seu lado ali para obter os resultados desejados, mas muitas vezes você tem que ter a adaptação dessa nova cultura. Nem sempre as culturas das empresas, elas se parecem, mas as equipes e as pessoas, muitas vezes, acabam sendo parecidas. Você vai ter que conhecer esses profissionais da sua equipe de forma emocional, de uma forma onde você faça a leitura de personalidade de cada um, para monitorar ali naquele momento quais são os êxitos que você pode obter com cada um deles. Qual o perfil de cada um deles e em que momento eles vão atuar ou fazer parte de uma estratégia para conquistar os resultados desejados. Quando você tem uma equipe pequena, é muito mais fácil de você gerir essa equipe. E quando você tem uma equipe maior, você passa a ter um momento onde você tem que fazer uma leitura assertiva de cada personalidade que você obtém ali naquele momento. Então, para gerir resultados, você vai precisar fazer leituras, basicamente, não digo diariamente, mas você vai ter que fazer leituras periódicas para que você faça a adequação de cada um dos profissionais no papel correto, no momento correto, para obter os resultados que estão sendo desejados. Então, naquele momento de leitura, naquele momento de trabalho, de produção de uma meta, de fazer acontecer aquela missão naquela empresa, você primeiramente tem que entender a sua parte nesse conteúdo todo. Quando nós mudamos de cargo, de empresa, quando nós mudamos de uma empresa para outra,
eu acho que é muito mais complicado. Por quê? Porque você passa a sair de uma cultura, de uma empresa, e você entra para entender a cultura de outra. É óbvio que quando você faz o papel de candidato àquele cargo, você está no papel de líder, sem saber o que você vai encontrar naquela empresa futura que você está almejando aquele cargo. Então, quando você entra nessa empresa futura que, né, você concorreu a essa vaga, você vai obter um papel diferente, porque você está chegando, você é uma ferramenta nova da empresa para gerir pessoas. Ao mesmo tempo que você tem que gerir pessoas, você tem que fazer um papel inverso, que é gerir a si mesmo para entender os processos internos da empresa e saber quais os valores dessa empresa e fomentar esses valores para que a sua equipe gere esse resultado. Então, quando você olha para o papel do líder que está chegando, que é você nesse momento, você tem que ter um olhar cuidadoso de, primeiramente, eu preciso ser trabalhado pela minha gestão, que aí sim entra a gestão de equipes, né? Ou seja, a sua gestão diretoria tem que fazer a gestão, você, liderança de departamento, ser trabalhado para que você conduza a gestão do seu departamento, que é X, Y, enfim, determinado departamento, que vai contribuir como um todo, né, com o todo, para conquistar a meta do mês. Seguindo valores, seguindo missão, seguindo ética, né, seguindo padrões, seguindo visão dessa empresa. Então, olha a que ponto a gente chega, né, como líder, no momento que a gente faz uma troca de emprego. Você passa da cultura X e vai para a cultura Y. Se são empresas multinacionais, geralmente elas têm basicamente o mesmo padrão, porém diferencia em alguns aspectos, dependendo qual é a nacionalidade, digamos assim, dessa empresa, né? Mas geralmente o padrão de uma empresa multinacional, ele não difere muito um do outro. Agora, se você pega uma empresa brasileira que tem uma cultura, que tem missão, visão, que tem a sua gestão e que você tem que entrar dentro desse processo, você, vindo ou não de uma empresa diferenciada, uma empresa maior, uma empresa multinacional, você vai sofrer um pouco nesse contexto de treinamento, porque o padrão de empresas nacionais, não generalizando, eles são diferentes dos padrões de empresas multinacionais. Então, quando a gestão da multinacional ela é treinada para focar em resultados, ela é treinada totalmente a lidar com pessoas. Ela tem que ter a visão de pessoas, ela tem que entender o outro, ela tem que ter o autoconhecimento, a autoconsciência, ela tem que ter um olhar diferenciado desse padrão para que ele possa chegar e arrumar a casa, né? Então, eu pego uma equipe de uma gestão anterior, onde um líder era totalmente permissivo, onde eu tenho que fazer uma tratativa com cada um dos funcionários para que essa liderança mude, para que eles atinjam algum objetivo, e nesse objetivo estou eu, que sou líder novo dentro da equipe, e que sim, tenho que trazer uma bagagem efetivamente melhor para que essa gestão aconteça e que eu mude o padrão de pensamento desses funcionários para que esses funcionários possam atingir esses objetivos. Então, é algo muito maior
não é sobre mudança de comportamento, mas é sobre cultura, é sobre eu atingir metas através da cultura imposta pela empresa, pelos valores, missão e metas da empresa. Então é algo bem mais complexo, mas eu acho que é algo que se trabalha muito bem quando você tem uma equipe de parceiros e uma equipe que você consegue um relacionamento interpessoal, digamos assim, muito mais de união do que efetivamente de força contrária, né? Então é ganhar a equipe em termos de relacionamento, é saber o autoconhecimento, né? A inteligência emocional para trabalhar aí os seus resultados. E falando em gestão, né, de diretoria, essa gestão ela influencia diretamente também na eficácia da liderança em todos os níveis da organização. E isso deve ser visto como bom, né? Como algo assim promissor quando você chega dentro de uma empresa, porque a minha gestão é que vai fazer eu dar certo também. E a minha equipe, contando comigo, também vai poder contribuir para que tudo isso aconteça e os resultados apareçam. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico, eu agradeço a todos pela audiência de hoje aqui da Neurocomando, aqui na TV Humana. Sigam as redes sociais da TV Humana e eu espero vocês num próximo episódio para mais ensinamentos. Até lá!